Olá, tudo bom? Ednelson, Osvaldo, Cíntia, Solange, tudo bom? Já vamos começar. Nossa próxima aula hoje vamos falar sobre CRIs e CRAS. Boa noite, Solange. Guilherme, tudo bom? Boa noite. Beleza, boa noite. Vamos começar logo mais. Ismael também, já entrou. Grande Ju, e aí, já vamos começar. Boa noite. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos começar. Hoje a gente tem uma nova etapa, uma nova aula grátis aqui na nossa série Fuja da Poupança, tá? A gente já falou sobre vários produtos, tá? A gente está indo uma escadinha, digamos assim, para quem. O objetivo dessa aula, né, é para você que está começando a investir, que tem medo, não sabe exatamente por onde começar, né? Que está dando seus primeiros passos, digamos assim, você saiba aí que tipos de produtos, que tipos de investimentos que você consegue fazer pouco a pouco, sem que o investimento se torne algo desconfortável para você, sem que você fique preocupado e que você vai aprendendo realmente passo a passo, beleza? A gente já falou sobre bastante coisa em outras aulas, você consegue assistir essas outras aulas nos nossos conteúdos da Alura Educação, no Farol do Investidor, tá? Mas a gente já falou sobre CDB, sobre Tesouro Direto, sobre LCI, LCA, e hoje eu vou trazer uma outra classe de ativos que a gente consegue trabalhar para fugir da poupança, que são os CRIs e os CRAs, tá? Eles são bem, digamos assim, parecidos, né, com as LCIs e as LCAs, eles têm muitas características em comum, mas alguns detalhes aqui que são diferentes que eu quero explicar para que você entenda aí e realmente veja o que faz mais sentido para você nos seus investimentos, beleza? Então, antes de entrar em detalhes sobre o que é o CRI, o que é o CRA, eu quero trazer aqui a principal vantagem, né? Qual que é o principal atrativo de você investir num produto como esse, tá? A grande vantagem dos CRIs e dos CRAs, assim como as LCIs e as LCAs, são que eles são investimentos isentos de imposto de renda. Ou seja, após a venda, após o resgate desse título, desse investimento, o seu rendimento já é líquido, você não deve imposto de renda aí ao governo, tá? Então é bem legal, a gente sempre gosta de não pagar imposto, então quando a gente consegue investir em algum ativo que não tem a aplicação do imposto de renda, pode valer super a pena, beleza, pessoal? Então vamos lá, então vamos retomar, recomeçar aqui. No final das contas, o que são CRIs e CRAs, tá? Você pode, vamos primeiro falar o que é essa sopa de letrinhas, né? O CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que isso tudo quer dizer? Essas palavras difíceis, o que isso tem a ver? É isso aí, Ju, não tem leão, boa, sucesso, não tem imposto de renda, exatamente. O que significa então todas essas letras, né? CRIs e CRAS? A gente sempre pode voltar para aquele exemplo que eu sempre falo, que é a marca, digamos assim, da renda fixa, tá? Os CRIs e os CRAs não deixam de ser uma operação de empréstimo, tá? Só que diferentemente de quando você, por exemplo, vai no banco pedir um empréstimo, onde você é o devedor, né? Você pega dinheiro emprestado, quando você compra um CRI, você se torna o credor, né? Você está emprestando dinheiro para uma determinada instituição na compra desse ativo, né? Que te promete te promete pagar uma rentabilidade pré-definida após um determinado período, tá? Então, no final das contas, você se torna o credor dessa instituição. Então, é como se você fosse emprestar dinheiro, digamos assim, para o seu colega, aquilo que eu sempre comento em outras aulas, né? Você vai sempre, quando você vai emprestar dinheiro para um amigo, você vai pensar: será que essa pessoa vai me devolver? Eu corro risco de um calote? Quanto de juros que eu vou cobrar dele? Mais ou menos, de acordo aí com a possibilidade dele me dar um calote ou não. Nos CRIs e nos CRAs não é diferente, tá? Qual que é, agora entrando um pouco mais de detalhe, qual que é a grande diferença
do produto em si com relação a outros ativos de renda fixa. Como eu disse, a ideia é muito parecida com CDBs, com LCIs, com LCAs. A diferença aqui é qual é a instituição que emite esses CRIs e esses CRAs, tá? E quem emite CRI e CRA é um tipo de companhia chamada companhia securitizadora, tá? Apesar desse nome extenso, difícil, o que significa uma companhia securitizadora? O que é securitizar um ativo? Pensa da seguinte maneira, vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui no âmbito dos CRIs, tá? Ativos aqui imobiliários. Tenho certeza que você sabe que grande maioria, ou pelo menos uma boa parte aí, dos imóveis, né, eles são comprados através de financiamentos, né? Então, por exemplo, você vai lá, você compra um apartamento de, sei lá, 500 mil reais e você financia por um determinado período, tá? Você financia lá em 30 anos, por exemplo, dando um total de R$1 milhão, por exemplo, a soma de todas essas parcelas, né? A empresa, né, do setor imobiliário, quando ela faz a venda, né, do imóvel, por exemplo, através do financiamento, ela recebe lá uma série de parcelas, né? Então ela sabe que ela tem R$1 milhão para receber, né? Só que em parcelas, nos próximos 20, 25, 30 anos. Então ela fala, pô, eu tenho aqui créditos a receber, né? Eu sei que eu tenho para receber R$1 milhão, só que nos próximos 30 anos. O que essa empresa pode fazer? Ela pode vender esses créditos para uma outra companhia que tem interesse em comprá-los, que no caso aqui seria a companhia securitizadora. Então você imagina o seguinte, essa empresa detentora desses valores a receber, ela chega na instituição, na empresa securitizadora e fala, ó, empresa, eu tenho aqui R$1 milhão de créditos a receber no futuro, daqui 30 anos, por exemplo. Quanto você me paga para eu vender esses créditos para você agora, à vista, né? Funciona aí como uma espécie de desconto de duplicatas, né, que pode ser feito no banco também. Então, por exemplo, ele consegue vender esse R$1 milhão de créditos a receber no futuro por, sei lá, R$400 mil, um exemplo. Então, a instituição securitizadora, ela compra esses créditos, ou seja, ela pagou R$400 mil hoje para ter o direito de ganhar R$1 milhão no futuro, né, mês a mês, aí nos próximos 30 anos, tá? E aí ela comprou esse crédito, digamos assim, mais barato, pagou 400 por R$1 milhão, obviamente tem aí o valor do dinheiro no tempo, mas só para simplificar. E aí o que essa instituição securitizadora faz? Ela faz isso com muitos créditos. Então é do financiamento 1, do financiamento 2, do financiamento 3, da operação A, B e C, todas do setor imobiliário, ou no caso do CRA, do setor agronegócio. E o que ela faz? Ela pega todos esses créditos que ela recebeu e coloca como se fosse um pacotinho, né? Junta todos esses créditos num único ativo que a gente chama aqui de CRI ou de CRA. Juntando todos esses ativos num pacote, no CRI, por exemplo, de onde vem, como que ele consegue ser vendido, né? Então a instituição junta tudo num CRI, vende ele no mercado, né? Então, por exemplo, você consegue comprar um CRI na plataforma e ele fala, ó, investidor, se você comprar aqui o meu CRI, eu prometo te pagar, por exemplo, simplificando, 10% ao ano, tá? E de onde vai vir esse dinheiro? De onde vão vir esses juros para você poder receber esse valor? Daqueles créditos que estão lá dentro. Lembra que lá atrás haviam créditos a receber, né, que vão ser pagos mensalmente, então conforme o devedor original, lá de trás, que financiou o imóvel, por exemplo, continuar lá pagando as parcelas direitinho do seu financiamento, continua entrando dinheiro no CRI, o CRI continua tendo condição de pagar os juros prometidos aí para o investidor, tá? Então, basicamente, a securitização é isso, né? É um nome meio complexo, mas não é tão complicado quanto parece. Basicamente, a compra é uma instituição que é o ato de comprar uma série de créditos a receber, empacotá-los num único produto, como no caso aqui o CRI e o CRA, e vendê-los para os investidores, tá? Então, essa basicamente é o que está por trás de um CRI e de um CRA. E, bom, como que você consegue comprar um CRI e um CRA? Óbvio, você precisa abrir uma conta numa corretora. Abrindo a conta na corretora, você consegue ter acesso a uma série de ativos. Claro, vai subir o link aqui para você abrir a conta, você já sabe onde. E lá você vai ter todos os seus investimentos disponíveis, inclusive o CRI e o CRA, tá? Mas então, vamos passar para uma próxima etapa, né? Como eu falei, o nome é muito parecido, né? CRI e CRA com LCI e LCA, que a gente já falou em outra aula, né? No final das contas, qual que é a grande diferença, né? Tem pequenas diferenças, mas a principal, como eu disse mais cedo, é quem emite esses títulos, né? As empresas que emitem LCIs, LCAs, são aí sociedades de crédito, companhias hipotecárias, tá? Não necessariamente bancos, e no caso CRIs e CRAs, são, como eu disse, as companhias securitizadoras, tá? Apenas companhias securitizadoras podem emitir aí CRIs e CRAs, beleza? E
agora entrando um pouquinho mais no detalhe, vamos olhar. No final das contas, se eles são muito parecidos, né, o CRI e o CRA, o que de fato difere eles? Né? Na própria sigla, né, a gente tem imobiliário e agronegócio. Né? O que diferencia esses dois investimentos, no final das contas, o que é? É o lastro, né? Ou seja, a garantia, a fonte do dinheiro que está por trás desses ativos. Então, por exemplo, um CRI, como eu expliquei mais cedo, ele é um pacotinho de uma série de créditos a receber oriundos de onde? De atividades do setor imobiliário, como, por exemplo, um financiamento de um apartamento, financiamento de um imóvel. Né? Então, qual que é o lastro daquele ativo? Você sabe que você comprou um ativo, você comprou um CRI, e porque você sabe que lá dentro tem uma série de créditos a serem pagos pelo devedor, oriundos aí de um ativo que existe, um imóvel, um apartamento, que quer que seja, tá? E no caso do CRA, que são certificados recebíveis do agronegócio, a lógica é a mesma. Só que, novamente, como eu disse, o que muda aqui é o lastro. O lastro ele é oriundo do quê? De operações do setor agrícola, né? Então, poxa, empréstimos aí para produtores rurais, para cooperativas, para o cara que quer comprar um trator novo, quer expandir as operações dele, alguma coisa do tipo, ele compra essa máquina, por exemplo, financiada, e isso vira créditos a receber, a securitizadora vai lá, empacota tudo num CRA e coloca no mercado para ser vendido para os investidores. Beleza? Então, como eu falei, essa é a grande diferença entre os CRIs e os CRAs, tá? Mas, apesar de todos esses detalhes, né, o que no final você precisa saber? No final das contas, volta para aquilo que eu falei lá no início, né? Mais uma vez, você se torna o credor dessa instituição, você está emprestando seu dinheiro para essa instituição, tá? Assumindo aí que ela vai honrar, como prometido, de te pagar em uma rentabilidade determinada após um determinado tempo. Tranquilo, pessoal? Sem alguma dúvida por enquanto? Senão eu vou seguir aqui. Vocês já estão espertos já com LCI e LCA, fica mais fácil explicar de CRI e CRA. Tá bom? Vamos lá então. Vamos então para a próxima etapa, tá? O que eu também acho muito importante, eu sempre gosto de falar, isso é válido para todos os investimentos. Tudo que você for investir, seja agora que você já está um pouquinho mais avançado na renda fixa, quando você começar com renda variável, por exemplo, com ativos mais arriscados, mesmo independente do que você esteja investindo, você sempre vai ter que olhar 3 variáveis, tá? Você nunca vai conseguir fugir dessas 3 variáveis e, como nada é perfeito, você nunca vai conseguir ter o melhor dos mundos das 3 variáveis. Quais são as variáveis que você tem que olhar? Primeiro, rentabilidade, óbvio, a gente sempre procura aí ativos com melhor retorno, né, para o nosso bolso. Segundo, risco. Aqui uma variável crucial, assim, você não pode ignorar o risco, você vai estar fadado ao erro se você ignorar o risco. E o terceiro ponto, no caso o risco aqui, risco de perder dinheiro, risco de quando você investir, você sacar menos dinheiro do que você investiu, né? Risco de não conseguir vender o ativo por falta de mercado para isso, então você corre aí uma série de riscos, tá? E o terceiro ponto que é a liquidez, ou seja, relembrando, né, o que é a liquidez? É a facilidade com que você consegue converter esse ativo em dinheiro. Então, por exemplo, pense da seguinte forma, se a gente quiser colocar isso num mundo mais real, assim, o que é mais líquido, o que é mais fácil você vender? Por exemplo, uma moto que você tem, uma moto de modelo bem comum, aí que tem bastante mercado, ou uma fazenda de não sei quantos mil alqueires no interior de Goiás que tem pouco interesse. Né? O imóvel é muito mais difícil, né? A terra, aqui no caso, é muito mais difícil de você conseguir vender. Isso quer dizer que ela é menos líquida, né, do ponto de vista financeiro. É mais difícil você conseguir converter em dinheiro. E nos investimentos isso é a mesma coisa. Você tem investimentos que você consegue torná-los dinheiro novamente com mais facilidade do que outros, tá bom? Então, retomando, rentabilidade, risco e liquidez. Você nunca pode esquecer esses 3 pontos. Então, no caso dos CRIs e dos CRAs, o que você precisa saber com relação à rentabilidade dos CRIs e dos CRAs, tá? Também, novamente, muito parecido com as LCIs e as LCAs, tá, pessoal? Os CRIs e os CRAs podem ter 3 tipos de rentabilidades diferentes. Primeiro tipo de rentabilidade, rentabilidade pré-fixada, tá? Que isso significa? Significa que no momento da compra, no momento do seu investimento, tá? Você já sabe qual é a taxa acordada, qual a rentabilidade que está sendo prometida para você, que você vai receber, obviamente, sempre lembrando na renda fixa, no vencimento do ativo, tá? Aquela velha história, a renda fixa só é fixa se você segurar o ativo até o vencimento. Então,
por exemplo, você vai comprar um CRI hoje pré-fixado, você pode encontrar lá um CRI, por exemplo, simplificando novamente, que te paga 10% ao ano, 12% ao ano, tá? Você já sabe que após o seu vencimento, após aí 2, 5, 10 anos, o prazo que seja, você vai receber 10% ao ano, independentemente do que aconteça, tá bom? Por isso ela é pré-fixada. Outro tipo de rentabilidade, obviamente o oposto aqui, é a rentabilidade pós-fixada, tá? O que significa pós-fixada? Significa que você só sabe de fato a rentabilidade do ativo dia a dia, conforme o tempo vai passando, ela é fixada posteriormente. Por quê? Ela está sempre relacionada a um determinado indexador, a um determinado índice, tá? E aí os principais índices aqui a gente tem, por exemplo, o CDI na renda fixa, né? O CDI que é um índice muito próximo à taxa Selic, é uma taxa média aí dos empréstimos bancários que acontecem dia a dia, milhões e milhões de operações, tá? Você tem o IPCA, que é um indicador de inflação, tá? E alguns outros aí, mas os mais comuns são esses dois. Então, por exemplo, quando você compra um CRI ou um CRA pós-fixado, você vai encontrar lá uma rentabilidade de, por exemplo, 120% do CDI, 100% do CDI. O que significa? Se o CDI aumenta, você tem uma rentabilidade maior. Se o CDI cai, você tem uma rentabilidade menor. Isso vai dia a dia se rendendo mais ou menos de acordo com o indexador, tá? De acordo com essa taxa, se ela aumenta, se ela valoriza ou se ela desvaloriza, tá? E por último a gente tem um híbrido, um misto aqui, tá? Onde a gente mistura tanto uma taxa, uma parte pós, quanto um spread, que a gente chama, que é uma taxa adicional, que seria uma taxa pré-fixada. Por exemplo, você pode comprar um CRA que te pague IPCA mais 5%. O que significa isso? Você tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, ou seja, ano a ano você vai receber o IPCA daquele período, né? Tá? Seja aí qualquer a inflação que seja no período, a inflação é 5, é 7, é 10, 12, 15, o valor que ela seja, você vai estar recebendo esse valor de IPCA. Independentemente disso, você vai receber esse spread adicional, né, essa taxa adicional de 5%. Então, por exemplo, o IPCA no período foi de 7% e você tem um spread adicional de 5%, 7 mais 5, você tem aí 12% ao ano nesse seu CRA, tá? Ou no CRI dá na mesma. Então, novamente, para rentabilidade, no pilar rentabilidade, você encontra produtos com rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Beleza? Segundo ponto que a gente não pode deixar de considerar, tá? Rentabilidade, risco. De onde vem o risco dos CRIs e CRAs, tá? E aí aqui ele vai começar a se conversar com a rentabilidade, tá? Porque se você der uma olhada aí na plataforma, os CRIs e CRAs você encontra relativamente bastante CRIs e CRAs com rentabilidades razoáveis, muito boas, tá? Melhores aí do que LCIs, em muitos casos melhores do que CDBs, tá? Mas isso obviamente não vem de graça, isso é justamente porque na grande maioria dos CRIs e dos CRAs você corre sim um risco um pouco maior e também você tem menos liquidez, que eu vou explicar na sequência. Por que você corre um risco maior nos CRIs e nos CRAs do que, por exemplo, num CDB? Lembra daquela história que eu falei lá atrás, né? De onde que nasce o CRI? Do pacotinho que a securitizadora faz com todos esses créditos a receber. Se ela promete te pagar, por exemplo, uma taxa pré-fixada de 12% ao ano, para o cara ter dinheiro para te pagar essa rentabilidade lá no final do vencimento, ele precisa o quê? Que dinheiro entre, né? Entre no CRA, digamos assim, simplificando bastante aqui, tá? E de onde vem esse dinheiro? Vem desses créditos que estão dentro do pacote, só que para o dinheiro chegar lá, aquele devedor lá de trás que financiou o apartamento, por exemplo, ele precisa pagar suas parcelas, tá? Então qual que é o risco, por exemplo, de um CRI, tá? O risco de um CRI está totalmente relacionado com a qualidade dos créditos que estão lá dentro. Então, se você compra um CRI cujo rating, né, por exemplo, é um rating ruim, sei lá, um triplo B, por exemplo, tá? O rating basicamente é uma nota aí que as emissões recebem das agências de classificação de risco, tá? Tem uma escala, um triplo B seria uma média, uma nota aí não muito boa, tá? Significa o quê? Que os devedores dos créditos que estão lá dentro não são de uma qualidade muito boa. Provavelmente é um cara aí que são créditos que têm um determinado nível de inadimplência, alguns já até viraram perda, tá? Então, como você tem uma expectativa maior de inadimplência, ele te paga um retorno sim maior. Porém, obviamente, no retorno e risco eles estão sempre relacionados, então sempre que você for se expor a um CRI ou um CRA, você tem que balancear
Pô, né, quero correr menos risco, quero ir num CRA mais seguro, um AAA, beleza, você vai estar mais seguro, obviamente, ele vai te dar um yield, né, uma rentabilidade menor, tá? E o oposto é verdadeiro. Não, quero me expor, eu já estou mais tranquilo, mais seguro aí com um tesouro, um CDB, quero me expor um pouquinho mais ao risco no CRA. Beleza, só saiba, obviamente, você vai estar correndo um risco maior pelo fato desses créditos, da qualidade do devedor desses créditos ser menor. Beleza? Então, falamos sobre rentabilidade, falamos sobre risco. O que falta? Ah, e um ponto importante, eu estava até esquecendo, quanto ao risco, tá? Um ponto muito importante, que é uma grande diferença, uma diferença brutal, digamos assim, para as LCIs e as LCAs, tá? É que os CRIs e os CRAs, diferentemente das LCIs e das LCAs, não tem cobertura da FGC. Isso é muito importante, tá, pessoal? O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, né? A gente falou sobre ele em outras aulas. Basicamente, o Fundo Garantidor de Crédito, ele, nos ativos em que ele é válido, né, em que ele tem cobertura, como por exemplo nas LCIs e nas LCAs, ele te dá uma cobertura aí de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, caso você tenha aí uma perda, né? Caso a sua LCI e a LCA não pague de volta o valor prometido, tá? No caso dos CRIs e dos CRAs, isso não existe, não tem cobertura da FGC. Tá? Então, também leve isso em consideração se você aceita correr esse risco por não haver essa cobertura. Beleza? Então, esse é um ponto também bastante importante de você saber. E por último, como eu falei, vamos falar de liquidez, né? Ou seja, a facilidade de você converter esses créditos, né, de você converter esse CRI, esse CRA em dinheiro, ele voltar a ser caixa lá na sua conta, tá? Novamente, né, em linha com esse tipo de ativos pagarem uma rentabilidade um pouco maior, isso está ligado com a relativamente baixa, relativa baixa liquidez dos CRIs e dos CRAs, tá? Você tem aí CRIs e CRAs para prazos mais longos, tá? A maioria deles começando a partir de 2 anos, tá? Você não é normal você ter ativos desse tipo aí de 6 meses, 1 ano. Então você tem CRIs e CRAs com prazos de 2 até algo em torno de 15 anos, por exemplo. Então quando você compra um ativo desse, você pode estar comprometendo o seu dinheiro, né, nesse ativo, nesse tipo de ativo, para os próximos 2, 5, 10, 15 anos, por exemplo, tá? E aí, óbvio que para você receber aquela rentabilidade que lhe foi prometida, seja uma rentabilidade pré-fixada, ou pós-fixada, ou híbrida, o valor, o tipo que ela seja, você vai ter que segurar o ativo até o vencimento, tá? Isso caso você queira de fato receber aquilo que te foi prometido, tá? Qual que é uma segunda maneira de você ganhar dinheiro com os CRIs e os CRAs, caso você não queira, comprei um CDB aqui, achei que era mais curto, é de 5 anos, eu vou precisar sacar o dinheiro antes. Beleza, você tem a opção de vender esse título no mercado secundário. O que é o mercado secundário? O mercado secundário é quando você não resgata o título, né? Não é de fato o devedor te pagando, e sim quando você vende esse ativo para uma outra pessoa. Basicamente o ativo continua existindo, ele só trocou de mão, foi do investidor A para o investidor B. Tá? Então, só que obviamente, no mercado secundário, nem sempre, não necessariamente, quando você decidir vender o ativo, ele vai estar sendo aceito no mercado, né? O preço de mercado daquele ativo não necessariamente vai ser um preço que atenda ao que você busca, né? Pode ser, realmente pode acontecer de você comprar um CRA, vamos simplificar aqui, comprou por R$1.000, quero vender por 1.200 no mercado secundário, e o mercado está pagando 900, por exemplo. Né? Então, se você precisa muito do dinheiro, você se vê obrigado aí a vender o ativo com prejuízo, tá? Então, assim, recorrer ao secundário por necessidade nunca é uma boa ideia, tá? Por isso que sempre que for investir em renda fixa, né, o objetivo tem que estar muito bem definido. Pô, vou colocar aqui R$1.000, R$10.000 num CRA, por exemplo. Qual que é o objetivo desse investimento, né? Você vai utilizar de acordo com o prazo? Você vai precisar desse dinheiro só realmente após o prazo dele? Daqui 2, 5, 10 anos, o valor que seja, tá? Então, assim, é muito importante você ter isso em mente para você não ficar aí com o dinheiro parado, né, travado, digamos assim, ou ter que recorrer ao secundário. Beleza? A Fernanda está perguntando aqui, por onde consigo comprar o CRI e o CRA? Fernanda, é muito fácil, no começo a gente falou sobre isso, vamos falar novamente aqui, é só abrir a conta aqui na corretora que todo mundo já conhece, e aí o link vai subir, aparecer aqui, é só clicar lá e se cadastrar e começar a trabalhar aqui com a gente, a investir seu dinheiro também em CRIs e CRAs, beleza? E, bom, pessoal, então, retomando, né, todos esses pontos,
Rentabilidade, você consegue bons retornos nesse tipo de ativo, tá? Desde que você balanceie bem o que você aceita correr aí de risco, risco de fato, né? E também nível de liquidez, tá? Essa dificuldade de você vender o título no secundário, esses prazos mais longos, tá, pessoal? E por último, voltando àquele ponto que eu falei lá no início, né, a tributação, que volta a ser um ponto positivo aqui do CRI e do CRA. Tá? A grande maioria dos investimentos, né, tem algum tipo de imposto envolvido. Né? Os ativos de renda fixa clássicos, digamos assim, como no CDB, por exemplo, ele obrigatoriamente ele paga o imposto de renda, né? Então ele cai naquela clássica tabela regressiva de imposto de renda, uma tabela que começa com 22,5% do seu lucro e que ela vai caindo após determinados períodos, de 22,5%, 20%, 17,5% até 15% se você segurar o ativo por mais de 2 anos, tá? Então assim, quando você investe no CDB, você não consegue fugir, você paga, na melhor das hipóteses, 15% de imposto de renda, podendo chegar até 22,5%, tá? Sem contar aí, se você resgatar antes de 30 dias, paga IOF também, é uma loucura. Então assim, o que é muito legal do CRI e do CRA? Você tem isenção do imposto de renda, tá? Você não paga imposto de renda, não paga IOF, então, no final das contas, aquela rentabilidade que você vê, ela já é final, né? Porque você, de fato, não tem nenhum tipo de imposto sendo, de fato, imposto sobre você, né? Você não tem que pagar essas taxas. Beleza, pessoal? Então, resumindo aqui, principais vantagens, né? Por que ter CRI e CRA na sua carteira? Obviamente, sempre lembrando, eu gosto sempre de reforçar esse ponto. Não existe produto perfeito, não existe um produto que você deve investir todo o seu dinheiro nele. Não. O CRI, o CRA, assim como a LCI, a LCA, o CDB, o Tesouro, ações, fundos imobiliários, quer que seja, eles devem ser parte da sua carteira, determinados percentuais da sua carteira de acordo com o seu nível de risco, tá? Pô, vou colocar 2%, 5%, 10% no máximo, alguma coisa do tipo, de acordo aí com a distribuição dos seus investimentos, tá bom? Então, quais são as principais vantagens aqui dos CRIs e do CRA e dos CRAs? Altas rentabilidades, que você consegue de fato encontrar bons produtos com retornos mais altos, tá? E a isenção do imposto de renda e o IOF, tá? Isso é o principal. E o que você tem que pesar em contrapartida, né? Desculpa, nas suas nas suas desvantagens a sua baixa liquidez, como eu falei, né, a sua dificuldade de você converter em dinheiro e também o seu alto risco, tá? Devido aí, como eu falei, à qualidade dos créditos que estão lá dentro e também principalmente pela questão de não ter a cobertura do FGC, tá, pessoal? Isso é bastante importante também, num caso mais crítico aí que realmente você precise que o investimento não te pague de volta, né, por mais que isso não seja comum, você não tem a cobertura do FGC, então isso pode ser um problema caso isso aconteça. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para falar sobre esse tipo de ativo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar, a gente fala um pouquinho, poder tirar suas dúvidas, mas sempre lembrando, né? Tá começando a investir, vai passo a passo. Se não assistiu, assista as nossas outras aulas, né? Já falei sobre tesouro direto, como investir no tesouro direto, como investir em CDBs, em LCIs, tá? Vamos falar ainda sobre fundos de investimento, bastante coisa legal por aqui, mas vá pouco a pouco, mas não deixe de investir, né? Isso é o principal, assim, que você, independentemente de saber que você está começando, que você está aprendendo, não fique esperando, putz, eu preciso ter R$1.000, R$10.000, R$100.000 para começar a investir, eu ainda sei pouco, preciso saber mais. Não, começa logo a investir com o que tem, né? Que inclusive é um dos pilares principais do que a gente acredita aqui na Lura Educação, tá? E um dos pilares principais do nosso curso principal aqui da Lura Educação, o curso Método Alure, Comece a Investir Hoje, tá? É um curso, nosso carro-chefe aqui da Lura Educação, tá? Que ele é destinado para você que tá aqui junto comigo, começando a aprender a investir, começando a dar os seus primeiros passos, entendendo essa sopa de letrinhas, esse percentual do CDI, risco, FGC, o que é tudo isso, o curso Método Alure vai te dar toda uma base para você, vai ser um guia de fato para você realmente investir da maneira correta, tá? No curso você vai aprender 4 grandes pilares, que é você
realmente entender e aplicar o pensamento de um investidor, aprender a pensar como investidor, olhar para o longo prazo, né? Não ficar aí junto com a manada, entrando e saindo nas horas erradas. Né? Você vai aprender a organizar suas finanças, desde o orçamento doméstico, técnicas de controle de dívida, caso existam, por exemplo. Tá? Você vai aprender a se conhecer como investidor, tá? Eu não sou igual a você, ao amigo, ao colega, ao seu primo, cada um de nós somos diferentes e no investimento é a mesma coisa, né? O investimento ideal, para mim, é diferente do seu e assim por diante, tá? Então você vai aprender também a se conhecer como investidor e, por último, você vai chegar aí na meta, né? Nosso objetivo é que você vai começar de fato a investir. Você vai investir com o que você tem. Putz, eu ainda tenho 50 reais, não importa. Vai começar a investir com 50 reais, vai aos pouquinhos, você vai ganhando casca, como a gente fala, né? Conhecimento. E o curso Método Alura, ele mostra o passo a passo, ele é de fato um guia para você que quer começar. Tá bom, pessoal? Esse curso é muito legal, ele é totalmente online, ele tem todo o material está disponível para vocês, em videoaulas, apostila, grupo para alunos e tudo mais, tá? Ele foi lançado por R$ 500, mas a gente está vendendo ele com cerca de 60% de desconto por R$ 197. Então também vai pintar aqui uma janelinha com um link para você clicar e conhecer mais o curso e eu vou ficar bastante feliz se a gente também poder ter você como aluno aqui da Alura Educação. Beleza? Tranquilo, pessoal. Acho que por hoje é isso. Falamos aqui sobre mais um produto e conto com vocês aí na próxima aula. Beleza? Valeu então e boa noite. Tchau, tchau.